O assunto dessa semana aqui nos Estados Unidos, sem dúvida, foi o discurso que o Trump fez junto ao Congresso. É um discurso anual que os presidentes da República fazem, uma espécie de prestação de contas, né? Chama-se State of the Union, ou seja, a situação atual do país. Então, os presidentes vão ao Congresso e dizem mais ou menos o que está acontecendo, uma espécie de prestação de contas ao Congresso como o principal poder representante da nação. É um dos principais momentos que o presidente tem para falar à nação, porque tem uma grande audiência. A gente já comentou aqui que está se alinhavando aqui um cenário talvez bastante competitivo da eleição de meio mandato para o Congresso, e renova a Câmara, uma boa parte do Senado, alguns governadores de Estado, né, que vai acontecer no final desse ano, em novembro. E, pelas sondagens, os democratas têm tido, né, bons números aí, com grandes chances, talvez, de conseguir tirar a maioria da mão dos republicanos. E eu acho que o discurso do Trump foi realmente montado para tentar reverter, né, essa tendência. Eu acho que nesse aspecto ele foi muito bem. Ele apontou que a economia está indo bem, ele exagerou alguns números, no sentido de dizer que as coisas estão melhor do que de fato estão, de que a inflação está aí bastante baixa. When I last spoke in this chamber 12 months ago, I had just inherited a nation in crisis with a stagnant economy, inflation at record levels. The Biden administration and its allies in Congress gave us the worst inflation in the history of our country. But in 12 months, my administration has driven core inflation down to the lowest level in more than 5 years. Mas não é tão bom assim, também não é tão relacionado ao sucesso ou medidas que o governo dele fez. Os números da inflação já estavam melhores do que no início do governo Biden, né, no final dos anos do governo Biden. E os números de crescimento econômico e de desemprego também. Então não pode, talvez, tentar receber tantos créditos assim do que ele fez. Mas, evidentemente, ele, como um grande vendedor, apresentou isso como mérito da sua gestão, do seu governo. Eu acho que o fundamental, além disso, né, já que na economia talvez não cole tanto essa questão de dizer que o governo dele está indo tão bem, como não é de surpreender, ele voltou a falar da questão da imigração, foi um tema muito forte que ele colocou no seu discurso, que é um tema que sempre lhe beneficiou desde a sua primeira eleição em 2016, um tema, claro, muito polêmico, muito controverso, um tema que a gente já conversou aqui, especialmente em relação a como que essa polícia migratória tem agido. After 4 years in which millions and millions of illegal aliens poured across our borders, totally unvetted and unchecked, we now have the strongest and most secure border in American history by far. In the past 9 months, 0 illegal aliens have been admitted to the United States. Ele perdeu alguns pontos em relação à popularidade desse tema, mas ainda é um tema que agrega muita atenção do eleitorado, da população norte-americana, em relação ao controle da fronteira. E ele enfatizou exatamente nesses termos. Temos que proteger o nosso país, ou seja, ele apontou muito um tema muito patriótico. I'm asking you to approve the Save America Act. To stop illegal aliens and others who are unpermitted persons from voting in our sacred American elections. That cheating is rampant in our elections. It's rampant. E ao fazer isso, ele foi muito, muito duro numa discurso de polarização, um discurso de dizer que os republicanos é que são patriotas e os únicos patriotas que defendem os interesses da população norte-americana do país, e os democratas, de algum grau, não só não têm esse interesse de defender as fronteiras e defender a população norte-americana frente aos invasores, mas seriam quase que os inimigos do povo, os inimigos da nação, num discurso muito polarizador, e em alguns momentos no discurso ele inclusive desafiou os democratas a se levantarem se eles, como os republicanos, fossem verdadeiros patriotas. The only thing standing between Americans and a wide open border right now is President Donald J. Trump and our great Republican patriots in Congress. Thank you. Thank you. One of the great things about the State of the Union is how it gives Americans the chance to see clearly what their representatives really believe. So tonight I'm inviting every legislator to join with my administration in reaffirming a fundamental principle. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of
The American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. Evidentemente, os democratas não se levantaram com esse desafio que o Trump colocou e ele começou a tentar envergonhá-los frente às câmeras, dizendo: vejam vocês, esse pessoal aqui desse lado, né, os democratas, eles não são patriotas, são contra o país, são loucos, né, que não têm os interesses da população de defender os americanos frente aos invasores. Ele, em alguns momentos, ele realmente foi para o confronto, foi para uma narrativa muito polarizadora, desafiando os democratas e, nesse sentido, controlando a narrativa, colocando os democratas um pouco na defensiva de como que eles vão responder a esse desafio que foi colocado de proteger as fronteiras, proteger o país, tentando reverter um pouco o desgaste que ele sofreu pela violência da polícia migratória e tentando trazer de volta para a pauta eleitoral a questão migratória, a questão da fronteira e a questão de defesa dos interesses verdadeiros dos norte-americanos. Ele não falou muito em política externa, falou rapidamente da questão das tarifas, que vai manter as tarifas, ele recolocou aí tarifas primeiro em 10%, agora em 15%, ou seja, tentando dizer que não se preocupem, essa derrota que a gente teve na Suprema Corte foi temporária, a gente vai manter a defesa, né, da economia norte-americana, as tarifas vão funcionar, estão funcionando, o que é uma espécie de falácia, porque de fato não há uma comprovação disso, mas de novo não surpreende que o Trump tenha tentado e tenha apresentado de uma maneira muito bem feita, né, essa questão de que o governo está indo muito bem, que o país está indo muito bem. Our nation is back, bigger, better, richer and stronger than ever before. You've seen nothing yet. We're going to do better and better and better. This is the golden age of America. Dentro dessa questão do patriotismo, teve uma espécie de fato de espetáculo para as câmaras, porque ele, em vários momentos, apelou também ao heroísmo de alguns veteranos de guerra. De fato, foi quase que um teatro, né? Não só um discurso de um presidente, porque em vários momentos se parou para dar medalhas para veteranos de guerras, para heróis de guerras. Então, ele, de fato, fez um espetáculo para a nação, de quase 2 horas. E eu acho que, nesse aspecto, como uma espécie de show para a nação, para demonstrar que o país está muito bem e apelando para o patriotismo, o Trump foi muito bem. Construiu uma narrativa, um espetáculo foi colocado. Claro que temos que ver como é que isso vai evoluir, as pessoas não são bobas. Se ao longo do verão a inflação aumentar ou não diminuir de uma maneira que as pessoas sintam que a economia está indo na direção certa, que haja de novo alguns episódios aí de violência da polícia migratória, isso tudo pode ainda voltar a manchar um pouco essa narrativa de que as coisas estariam indo muito bem. O eleitorado continua muito dividido e eu acho que Trump reforça isso, mas colocando os democratas na defensiva ao acusá-los como que jogando contra, né, aos interesses e a defesa do país. Então, ele tenta reverter um pouco essa queda nas pesquisas dos republicanos. Os republicanos ficaram muito entusiasmados com esse discurso. Acho que eles se reanimaram para ir para a campanha. Claro, a campanha ainda vai demorar até novembro, tem muitos meses, a coisa vai se desenrolar por um bom tempo, mas eu acho que nesse aspecto de tentar reverter um pouco a tendência das sondagens iniciais do começo do ano e de reanimar a sua base, reanimar os republicanos e colocar os democratas na defensiva, foi um discurso muito bem feito, muito efetivo. O Trump, na maneira como ele pronunciou o discurso, apelando para o patriotismo, apelando para o heroísmo dos heróis de guerras, para os militares, para o próprio time de hóquei que ganhou a medalha agora nas Olimpíadas da Itália, né? Ele foi muito bem nisso e eu acho que funcionou muito bem para os seus interesses. Vamos ter que continuar acompanhando aqui como é que as coisas se desenvolvem até a eleição, que será muito competitiva, muito polarizada.